Eu acho que eu não vou nem subir, porque aqui tá bom. Tá bom demais. Boa noite a todos, a todas. Queridas amigas, amigos, irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe e nos envolva na sua proteção. Amém. Que assim seja. Amém? Amém. Então, agora eu posso, com essa vibração, eu preciso de vibrações. Bem, hoje vamos falar de fugas e realidade. É o terceiro capítulo do livro Amor, Imbatível Amor, de autoria espiritual de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Interessante chamar a atenção que esse livro é voltado todo para que nós despertemos para o eu espiritual, para nós como espíritos, mostrando justamente as dificuldades que temos em fazer isso devido a estarmos no mundo material. Esse capítulo é bem interessante porque ele inicia falando sobre o hedonismo. O que seria hedonismo? Nome bonito, né? Parece helenismo, hedonismo. Hedonismo. Viver pelo prazer. Viver para o prazer. Ter como objetivo principal o prazer. Isso é o hedonismo. Quem de nós não vivencia as experiências no dia a dia que não gostaria de ter prazer a cada momento? Se disser que não queria sentir prazer, eu ia dizer que tem alguma coisa errada. Porque não somos espíritos perfeitos, na nossa imperfeição diante de tanta dificuldade, tanto murro em ponta de faca que a gente dá, que quando tem algo de bom que nos alegra, que nos dá uma sensação de satisfação, claro, todos nós queremos ter prazer, mas não como finalidade única. Única no sentido de ser principal. Eu não posso viver para ter prazer. Eu tenho que viver com prazer. É diferente. É diferente. Quando a gente fala, viver pelo prazer e o prazer pelo viver. São coisas diferentes. O hedonismo, ele se classifica, segundo Joana de Ângeles, em duas vertentes. No passado, nós temos a vertente psicológica ou antiga. O que seria essa vertente psicológica ou antiga? Justamente agirmos em função, ou seja, tendo como fim o prazer. É um sistema de gratificações. Só faço se alguma coisa me der prazer. Não com um fim maior. Já a vertente moderna, que é a vertente ética ou moderna, traz aí já consigo a ética. Ética nos liga à moral. E já evolui para sair de mim para o mundo exterior. Como assim, Karina? Não viaja, não. Antes o meu fim era obter prazer nas coisas que eu faço. Se não vai me dar prazer, para que eu vou fazer? Agora, eu faço para me satisfazer e também para um bem maior. Olha como se expande, Como se dissesse assim, não adianta eu estar feliz, como diz Bezerra de Menezes, enquanto existir um espírito encarnado na face da terra sofrendo, estarei aí para ajudá-lo.
É esse pensamento. Não adianta eu ser feliz sozinha. Já pensou? Eu estar feliz, tendo prazer, alegrias, satisfações, ao meu redor a miséria, a tristeza, a necessidade. Não tem lógica. Então a vertente moderna é a que nós temos que desenvolver. Sairmos de nós e irmos para o nosso próximo. O desejo é fator de tormento. Eu, na vez anterior que estive aqui, falei a respeito disso, sobre o desejo. O tormento que o desejo nos traz, porque o desejo não tem fim. Nós desejamos o tempo inteiro. Se ficamos um pouco adoentados, desejamos ter saúde. Olha que eu estou chamando a atenção. Se ficamos adoentados, queremos, logo desejamos a saúde. Mas se a gente está com saúde, a gente nem lembra, da gratidão, dar graças a Deus por estar com saúde. Desejamos praticamente o que não temos, o que nos falta. Só que também não sabemos até que ponto o que nos falta. Aí vem um constante desejo. Como se fosse uma compulsão. Constantemente eu estou desejando, aí aquele desejo é atendido. Logo em seguida eu quero algo maior. Eu quero sempre mais, quero sempre mais. O difícil, inclusive, nas relações entre um casal, na convivência, é justamente isso. Porque cada um vem com suas crenças próprias, a mulher principalmente com as crenças desde a infância do príncipe encantado, e nós buscamos essa perfeição no outro. Nós desejamos. E por mais que o outro tente nos atender, sempre queremos algo a mais. Não, agora você está fazendo assim, mas ainda falta fazer isso. Porque temos sempre um ideal de perfeição. Desejamos constantemente. Se estamos numa condição financeira, claro que não quer ficar cada vez melhor financeiramente. Sim, mas a pergunta é, para quê? Para quê e por quê? Tem gente que diz, ganhar na loteria seria uma bênção, senhor. Seria, mas o que vem de transtorno junto, você não faz ideia. O que mais temos de relatos de quem ganhou na loteria no Brasil acabou morto. Por algum parente. Pela ambição dos mais próximos. Então, até que ponto nós desejamos algo que pensamos que seja bom para nós e, no entanto, não é? Também, quando as relações rompem-se, a gente vê isso nos divórcios. Aí, às vezes, ficam na inimizade, quando o divórcio é litigioso, aquela coisa toda, um inimigo do outro. Depois, com o tempo, as coisas vão se ajeitando. Mas esses conflitos permanecem e nunca chegam a um equilíbrio, a não ser que sejam pessoas que já desenvolveram amizade, a gratidão uma pela outra, pelo convívio que tem uma com a outra. Então, o desejo é fator de tormento. Sempre estamos desejando algo e estamos atormentados porque não temos. Porque não temos. Quando conseguimos controlar o nosso desejo, ter objetivamente o fim dele, bem, eu desejo, não vou desejar ganhar na loteria, porque hoje sabemos, como espíritas, que a cada um segundo suas obras. Então é melhor você dedicar-se a conquistar o seu patrimônio, do que você ficar a vida inteira esperando que caia do céu, gastando dinheiro, fazendo boleto. E provavelmente, dentro das probabilidades que existem de ganhar na loteria,
você não será um felizardo tão cedo. E a vida, quando você vê, já passou. Então, nós temos que nos impulsionar ao nosso trabalho. O trabalho dignifica. O trabalho faz parte da evolução do ser espiritual que somos. Joana de Ângeles diz: a realidade, no entanto, surge mais decepcionante, o que produz às vezes estados depressivos ou de violência que irrompem sutilmente os voluptuosos. Aquilo que eu estava falando, desejo. Eu desejo sempre mais. E o que é que ocorre quando já estou desejando coisas assim, fora de série, né? Fenomenais. Eu crio uma certa ilusão de que aquilo vai me satisfazer. E é o que ocorre? Geralmente não. Geralmente não. Se fosse assim, todas as pessoas que vivem com grandes patrimônios eram felizes. Porque a gente pensa muitas vezes que o fato de ter dinheiro vai nos dar uma facilidade de vida enorme, né? Que teremos mais conforto, que nossas preocupações vão acabar. Não! Não é o dinheiro que vai fazer milagre. A ânsia do prazer é tão incontrolável quanto intérmina. Eu sempre quero ter prazer. Sempre. Sempre, de forma incontrolável. Eu não consigo controlar. Porque esse prazer que eu quero ter nunca terá fim. Eu sempre vou buscar prazer em outras coisas. De forma negativa, a gente pode fazer um paralelo com as drogas. É isso que acontece. Foi, acho que sexta-feira, no Globo Repórter, inclusive foi dedicado até a algumas pessoas que utilizaram drogas. E eu gosto sempre de assistir esses programas, porque mostra também o outro lado, daquele que conseguiu se recuperar, daquele que teve força de vontade, daquele que teve a ajuda da família. Porque geralmente, quando a pessoa entra para as drogas, primeiro a família não quer aceitar. Segundo, depois quando ela aceita, ela não aceita o indivíduo. Então, o drogado vive na rua, sem o apoio da família. A partir do momento que a família dá apoio, consegue recuperá-lo. Muitas vezes consegue recuperá-lo. Mas como funcionam as drogas? A gente começa com a droga leve. Ela atua no nosso sistema nervoso. Ela me traz a sensação de prazer que eu não estou acostumada no dia a dia. Aquilo ali me preenche. Depois eu descubro que tem algo mais forte, que me dá outras sensações. E aí vai, sempre para uma droga mais pesada. E o vício constante. Por quê? Porque a busca do prazer, ela é interminável. Ela é infinita. Daí, nós procurarmos formas de obter prazer de forma saudável e equilibrada. O altruísmo é o antídoto, a terapia mais valiosa para a superação do estágio hedonista da evolução do ser. O altruísmo, o que é o altruísmo? Eu saio de mim para o outro. Eu vivo prestando atenção ao meu redor. Eu desenvolvo a empatia, eu me coloco no lugar do outro. Eu sinto o sofrimento do outro. Eu me dou. Então, o altruísmo combate esse egoísmo que eu desenvolvo em função dos meus desejos, do querer ter o meu prazer, porque é para mim, não é para os outros. A partir do momento que eu começo a prestar atenção nos outros de forma altruísta, o que é que acontece? Aquilo que me satisfaz, aquilo que me dá prazer, eu também quero que os outros tenham. Quero que tenham essa mesma felicidade. Isso acontece quando a gente se torna espírita, né?
ficamos todos animados, começamos a fazer cursos, começamos a fazer evangelho no lar, e aí vamos encontrando as pessoas, e quando nos deparamos com a ignorância no sentido espiritual, que muitos ainda acham que do pó viemos, ao pó retornaremos, que estou vivendo aqui agora, não tem mais nada depois disso, e nós espíritas, a gente com todo o jeitinho, né, tentamos elucidar, levar essa informação, olha, não, somos imortais, não acaba aqui, pelo contrário, aqui nós estamos de passagem. Então, essas informações que nós já temos e que nós sabemos que fazem parte de cada um de nós, queremos que os outros saibam também, que partilhem isso também. O que não pode é a gente impor, porque cada pessoa tem seu tempo, né? Eu me lembro que eu recebi meu primeiro livro dos Espíritos quando eu tinha 14 anos de idade. A menina me emprestou, coitada, porque eu até hoje estou com o livro dela. Eu nunca esqueço. Olha, e foi uma pessoa que andou pouquíssimo comigo. Acho que ela andou durante uns 2 meses comigo. Era espírita, eu não acreditava em espiritismo, eu era católica, inclusive. Aí ela, não, tome que você vai entender tudo sobre a doutrina espírita, está tudo aí, você vai ver quantos esclarecimentos. Me deu com tanta boa vontade. Eu peguei o livro, nunca li, depois a menina sumiu, não sei onde é que anda, fiquei com o livro dela até hoje. Agora pelo menos está tendo utilidade, né? Depois de mais de 30 anos. Eu levei então quase, né, um pouco mais do que 3 décadas para me tornar espírita. Porque foi recentemente. Então cada um tem seu tempo. Tive vários chamados. Até namorada espírita eu tive. E na convivência com as pessoas, você tem curiosidade. Eu não tinha nenhuma. Ao contrário, ainda falava, olha, não vem com esse negócio de espiritismo para mim, não. Você vê como são as coisas, né? Então, se nós, cada um de nós, temos o nosso próprio tempo, por que nós temos que impor ao outro um tempo que não pertence a ele? Se cada um tem o seu próprio tempo. O eu e a ilusão. Joana diz, vivendo em um mundo físico no qual a ilusão da forma confunde a realidade, o que parece tem predomínio sobre o que é. O visível e o temporal dominam os sentidos. Vivemos num mundo que basta parecer e não ser. Interessante isso, né? O ideal é que sejamos. Só que se nós olharmos a nossa realidade, o que mais tem é a gente parecendo ser honesta, parecendo ser sincera, parecendo ser inteligente. Quer dizer, vivemos muito mais com as máscaras, com os personagens, do que com as essências. Transformamos essa ilusão, né? Achamos que vai satisfazer aos outros e a nós, porque enquanto eu estiver com a aparência que eu acho que está atendendo a cada um de vocês, para mim está tudo bem. Mas isso nos traz frustrações seríssimas, porque nós não conseguimos viver muito tempo sustentando ilusões. As ilusões são temporárias, são efêmeras. Mas, de novo, eu pego o exemplo do conflito de relacionamento. Por que começam os conflitos no relacionamento? No namoro são tudo, né? É tudo sonho, tudo perfeito. Na convivência, vão surgindo esses conflitos. Por quê? As primeiras saídas, saímos princesas, levamos 2 horas praticamente para nos aprontarmos, não é assim? Nossa,
Tem uns que começam de manhã, assim, quando vão sair de noite, porque tem que ir para salão, tem que dar chapinha, não sei o que, tanta coisa, que passa um dia no spa para sair. O homem não, o homem é mais prático, o homem chega em casa, olha, não, daqui a meia hora dá para sair para pegar a menina. Toma um banho, bota uma blusa, calça jeans, quando se lembra bota um perfume. E ainda chega atrasado. Ainda chega atrasado. Mas o bom é que a gente sabe que ele vai atrasar e a gente demora mais ainda. Aí empata. Esse é o início do namoro. Nós sonhando com o nosso príncipe e ele sonhando com a princesa. Idealizando que aquela mulher será uma mulher ideal para se relacionar. Mas quando começa o relacionamento, começa a intimidade mesmo, a convivência do ser, nós vamos ficando à vontade para o nosso ser natural. Então você já não se empeteca tanto, porque não é mais a primeira vez. Você já quer botar uma roupa mais confortável, porque aquela que você botou, que apertou, que até cinta, a gente deu um jeito de apertar para não respirar, para ficar mais bonita, com a postura, né? Não, agora calça jeans, uma chinelinha, bem à vontade, vão ali na esquina tomar um açaí, antes era jantar. Então, com essa intimidade, vão aparecendo os aspectos também de oposição. E aí a ilusão cai. Assim também é. O primeiro emprego, o segundo, o terceiro, quando você vai para um emprego novo, todo cheio de né? Temendo, o que será? Será que eu não quero fazer nada errado? Mas você vai com a expectativa de que ali é uma nova etapa. Uma nova empresa, uma nova etapa. Tudo de novo, estou começando de novo. Depois de alguns meses você já está, pô, se eu pudesse estar em outro lugar. Pensei que essa empresa era uma maravilha. Agora não dá ticket de alimentação, não dá mais nada. As coisas são dessa forma. Então, vivemos num mundo que parecer ter, satisfaz muitas vezes as pessoas, até o momento que o ser humano ele sente falta dentro de si, da sua própria essência, e ele necessita ser. Submerso no oceano da matéria, o ser profundo, o eu, encontrando-se em período de imaturidade psicológica, deixa-se conduzir pelo exterior, supondo-se diante da realidade. Deixa-se conduzir pelo exterior, supondo-se que aquilo é a realidade. Nós trazemos o mundo ilusório, por exemplo, das novelas, para o nosso cotidiano. Quando você vai ver, são as posturas dos personagens que você começa a adotar, porque você começa a achar normal, tá na TV. Aí um começa a fazer, outro começa a fazer. Se você não tiver essa postura também de achar que isso é normal, começa a ser o ser estranho, né? O que não está de acordo com a coletividade. Então, temos que ter muita força de vontade, muita segurança dos nossos preceitos morais para não aderirmos em situações que não fazem parte de nós. É ilusória a existência física, apertada na breve dimensão temporal do berço ao túmulo, de um início e um fim, de uma aglutinação e uma destruição de moléculas, retornando ao caos de onde se teria originado, fazendo com que o sentido para o eu profundo seja destituído de uma qualificação de permanência. A Joana de Ângeles é ótima, né? Eu, quando consigo entender uma página dela, já digo, evoluir mais um pouco hoje. Mas é uma vitória. Resumindo, o que é que ela está dizendo aí? Aqueles que se iludem a respeito da existência física, achando que ela se limita ao nascer e ao morrer, o que é que acontece?
acabam sucumbindo às experiências da matéria. Voltando para o objetivo nosso, que é o prazer. Ah, não, eu vou fazer o que me dá prazer. Então, a pessoa é muito mais egoísta. Essa que não entende a imortalidade da alma. Ela pensa muito mais nela do que nos outros. Às vezes nem pensa nos outros, na verdade. Então, Joana está querendo dizer exatamente isso. Aquele que ainda acredita que viemos do pó e ao pó retornaremos, que aqui acaba, ele não cria uma perspectiva maior como ser espiritual. Hoje, que somos espíritas, pelo menos falando por mim, muitas coisas que eu pensava que eu poderia fazer, que iam ficar sem consequência nenhuma, eu sei que terão consequências. Se não tiver agora, vão ter no futuro. Um futuro dessa encarnação, futuro da próxima. Então eu sei que em algum momento eu vou responder por isso. Os imediatistas, não. Aqueles que acham que morreu vai ficar por aqui, apronta, porque depois da vida não tem nada. Puxa, eu quero mais o meu. Daí nós vemos tantas atrocidades nas pessoas, tanto desvio de dinheiro público. Esses políticos todos que cometem essas fraudes, essa corrupção, vão responder por isso. Mesmo que nós não vejamos essa justiça sendo feita agora, a justiça divina, ninguém escapa. Ninguém. Então aqueles que agora se banham em dinheiro do contribuinte, que muitas vezes não tem escola, não tem hospital, não tem acesso a remédios. Esses que estão simplesmente gastando, acumulando essas riquezas, vão pagar por isso, vão responder por seus atos. Todos nós respondemos pelo que fazemos, somos responsáveis pelos nossos atos. Provavelmente virão em outras encarnações com dificuldade financeira. Muitas vezes até no papel daquele que passou dificuldades em relação ao que ele desviou. Aquela família que tinha uma criança que precisava muito de um tratamento, mas que, no caso, não tínhamos, a medicina não tinha como oferecer, porque não tinha verba para aquele posto de saúde, ainda mais no interior, que é muito mais precário, não tinha médico, o médico não estava sendo pago. Aquela criança que fica sofrendo durante muito tempo, se der, chega até a vida adulta, porque algumas nem chegam. Então vem em outra encarnação, aquele que proporcionou, que contribuiu para esse estado crítico, ele vem doente, necessitando de atendimento, precisando também de dinheiro para comprar remédios, em situações precárias. Porque quando a gente fala em expiação, a gente pensa que estamos aqui expiando um planeta de provas e expiações. Entendemos logo o que seria expiação. Eu estou expiando os meus erros do passado. O meu sofrimento agora é uma expiação de algo que eu fiz no passado. Sim, eu sei. E daí? O importante é que você fez realmente algo complicado no passado. Se você agora está encarnado, passando por essas situações, você está tendo uma nova chance de rever suas atitudes. Primeiro, o arrependimento. Não quero agir da forma que eu agi. Se for de outra encarnação, você tem insights, você tem intuição. Pô, não devo fazer isso. Vá, faça para você ver. Sofre de novo. Arrependimento. Depois você expia. E o que é essa expiação, Karina? Você vai passar por situações que você criou para outras pessoas. Isso que eu estava falando dos políticos. Isso é expiar. É você passar pela experiência daquele que você fez sofrer.
Aí você aprende. É aprender pela dor. Aprender pela dificuldade. E depois, a fase da reparação. Desenvolver mecanismos para superar essa expiação de forma saudável. Eu gosto de dar assim, um exemplo para a mulher ficar muito claro, o exemplo do aborto. Se não fez nessa encarnação, fez em uma encarnação passada. Se fez na encarnação passada, tem dificuldades em relação à reprodução já nessa encarnação, já apresenta dificuldades. Se fez nessa encarnação, pode responder até a idade adulta, até desencarnar. Vai responder por isso. Se não responde por isso, responde em outra encarnação. Se não for na próxima, vai ser na outra. Em algum momento vai responder. Mas vai passar por frustrações de não conseguir engravidar, de criar uma expectativa de ter aquele filho, de perder um filho por um aborto espontâneo. Vão vir aspectos para aquela criatura de sofrimento que compensem, que façam ela entender o quanto que a vida humana é sagrada. A consciência da imortalidade do espírito, então, oferece objetivos ampliados que se eternizam, proporcionando contentos satisfatórios que se transformam em realizações espirituais de valorização da vida em todos os seus atributos. Sabendo, voltando ao caso da moça que fez o aborto, que nem aquela que chegou lá no nosso lar, né? Que não deixaram entrar porque estava com um corpo cheio de pintinha, e cada pintinha daquela era um aborto que ela tinha feito. O que é que acontece? Sabendo que a minha vida prossegue depois que eu desencarno, a morte é do corpo biológico. Eu penso muito mais no meu agir agora, conscientemente, porque eu sei que eu vou responder. Então, quantas ações nós acabamos revendo para não cairmos em equívocos, em tentações. Não o impede de vivenciar as alegrias transitórias das sensações e das emoções de cada momento. Afinal, o tempo é feito de momentos, passado, presente e futuro. Sim, o que eu acabei de dizer. Nós nos tornamos mais responsáveis porque sabemos que há algo mais depois que desencarnamos. Que continua a nossa responsabilidade, continua o nosso comprometimento. Sim, Karina, então eu não vou fazer nada que me dê prazer? Vai, mas de forma saudável. Porque faz parte também do nosso estágio evolutivo. Tem coisa pior do que você se dedicar durante uma tarefa um tempão, achando até que aquilo já não está dando mais certo. No dia que dá, você não tem uma alegria? É dizer que você está doente. Então nós temos momentos de prazer. Temos que ter. Inclusive quem não tem é até doente. Então, o fato de sabermos que somos imortais não impede de nós vivenciarmos essas alegrias. Mas as alegrias mudam de papel, entendeu? Antes nós procurávamos alegrias em futilidades. As alegrias agora já têm um outro caminho. É na dedicação do próximo. É no sentir-se útil. Dualidade do bem e do mal. Um monge foi convidado para visitar um homem avarento. Chegando na residência dele, percebeu que esse homem era avarento. E aí perguntou a ele, né? Se eu ficar com a mão fechada, assim, e nunca mais abrir,
nunca mais abrir. Que ideia você terá de minha mão? Anos eu com minha mão fechada. Ele, que você tem uma mão deformada. E se eu ficar com minha mão aberta? Minha mão aberta o tempo inteiro. Sem nunca fechar. Só vivendo, fazer minhas coisas, minha mão aberta aqui, saindo, vai, bota a mão aqui, né? Ele igualmente deformada. Aí o sábio olhou para ele. Reflita bem sobre isso. Avarento, perdulário. Procure o caminho do meio. É o caminho do meio, o equilíbrio. Eu já trouxe aqui esse assunto em outra oportunidade, por Siddhartha Gautama, o Buda. O caminho do meio, o equilíbrio. Nem só para si, o meu pirão primeiro, sempre. Nem só tudo para lá, tudo é dos outros. Eu me lembro de uma passagem de São Francisco de Assis, que ele já estava debilitado com a idade, né, praticamente cego, e o ajudante dele, né, fala: Senhor, se alguém tivesse um animal e estivesse maltratando muito, o que é que o senhor acha disso? Que coisa horrível! Ele mereceria apanhar tanto quanto ele está batendo no animal? Que absurdo! Quem é este homem? Senhor, é você. É você que tem maltratado o seu corpo, que ele chamava de burrinho, né? Porque o corpo era um burro de carga. E me chamou a atenção no estudo ontem do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, psicografia Chico Xavier, que tem vários capítulos, aliás, não é só um capítulo, que nos explica a desencarnação de Dimas, de forma muito detalhada, bem rica. E eu acho interessante que livro espírita, quanto mais a gente estuda, mais minucioso fica, né? De uma linha a gente consegue fazer um dia de estudo. E quando conseguem afrouxar os laços de Dimas, finalmente ele desencarna e tem contato no mundo espiritual com a mãe dele. Os mentores espirituais falam: Dimas, durante o enterro dele, está vendo aí seu corpo? Agradeça a ele. Durante muito tempo esse corpo lhe serviu. Aí eu parei para pensar, meu Deus, toda palestra que eu dei até hoje, todos os palestrantes que eu vi até hoje, vocês falaram: olha, o corpo é somente uma vestimenta. Então dá a ideia que o corpo é menos do que o espírito. Se estamos encarnados, tudo é importante. Tudo. Aí diz, né, o corpo é um templo, aí a gente já se preocupa, vou fazer ginástica, não sei o quê. Não, tem amor por você. O que é que você anda colocando para dentro do seu corpo? O que é que você anda colocando não só fisicamente, através de alimentos, de bebidas, né, de subterfúgios como drogas, cigarro? O que você tem feito, né, colocado dentro do seu corpo, fisicamente e mentalmente? O que você pensa? Como você alimenta o seu dia com seus pensamentos? Pensamentos que alimentam constantemente emoções, raiva, rancor, angústia. Tudo isso maltrata o nosso corpo. Tem dores que nós sentimos em decepções, a pessoa nos decepciona, a mágoa é imensa, para a gente perdoar aquela dificuldade, leva muito tempo, e a gente sente dor no corpo. Dor no corpo. Parece que fica todo entrevado, tudo dói, tudo fica difícil de, levantar, andar. Daí as pessoas desenvolverem
repôs num estado de depressão. Então, nós temos que procurar o caminho do meio. A dualidade sempre esteve presente no ser humano, desde o momento em que ele começou a pensar, desenvolvendo a capacidade de discernir. Na nossa evolução humana, lembremos, lá na questão 23, né? Nós somos princípio inteligente. Quando chegamos na questão 76, nós somos seres inteligentes da criação. Então já evoluímos do princípio para sermos um ser completo. Completo pelo menos na sua constituição. Passamos por essa etapa evolutiva. Então, no passado mais primitivo do ser hominal, vivíamos baseados somente nos instintos. Lembra que nós já fomos canibais? Não, né? Não lembro, não. Só lendo pra gente lembrar, né? Que essas coisas não fazem parte da nossa realidade mais. Se hoje um ser humano come outro ser humano, fora, mas a gente no passado já fez isso. E já foi normal. Então, com o progresso evolutivo do ser hominal, com a evolução, nós começamos a pensar. Nós adquirimos a razão. A inteligência começa a ser despertada, porque nós temos o germe de inteligência. Somos criados simples e ignorantes, mas com germes de atributos da divindade. Então, Deus é a bondade. Nós desenvolvemos a bondade sendo bondosos. Deus é a própria inteligência. Nós desenvolvemos a nossa inteligência. Inteligência que eu falo não é só de conhecimento, não, mas inteligência emocional também. Inteligência espiritual. Isso nos dá a capacidade de discernir. Discernir em quê? O que é bom, o que é ruim. O que é bem e o que é o mal. Até que ponto isso realmente é o bem e isso aqui é o mal? Como é que eu vou diferenciar? A experiência ensina a conquistar os valores legítimos daqueles que propiciam a evolução, facultando na análise dos contrários a opção pelo que constitui estímulo ao crescimento, sem que gere danos para o próprio indivíduo, para o meio que se encontra e para outrem. Então, antes, eu pensava só em mim. Agora, quando eu vou agir, eu penso, isso vai me fazer bem, mas vai fazer bem também aos outros ou vai causar algum prejuízo? Aí a gente vai naquela questão de Santo Agostinho que eu adoro falar, né? A 919A, que ele fala que repassa o dia dele. E ele se pergunta, o que é que eu poderia ter feito hoje de bom para aqueles que eu tive contato? O que eu não fiz de bom? A quem eu poderia ter prejudicado? Quem eu prejudiquei? Quem eu não ajudei? Ele se questiona. E nós deveríamos estar nos questionando todos os dias. O bem é a qualidade atribuída a ações e a obras humanas que lhe confere um caráter moral. Isso é Joana de Ângeles nos falando. O mal é tudo aquilo que se apresenta negativo e de feição perniciosa que deixa marcas perturbadoras e afugentes. Sim, parece bem óbvio, né? O que é bem, eu costumo dizer que o bem faz muito bem, o mal faz muito mal. Isso pra mim é uma coisa assim, sabe? Todos os dias eu me digo isso. Karina, lembre-se, o bem faz muito bem, o mal faz muito mal. Então, quando eu vou fazer alguma coisa, Karina, o mal faz muito mal. A gente vai se educando. Temos que criar mecanismos para nos educarmos. Na sua origem, o ser não possui a consciência do bem nem do mal. Criados simples e ignorantes. Então, os erros do passado ficaram no passado. Tem pessoas que se equivocam
e passa o resto da sua vida se martirizando com a culpa de algo que fez de errado, que ficou lá no passado. Qual é a postura correta? O auto-perdão. Se auto-perdoar. Muitas vezes perdoar a quem nos fez mal, mas principalmente o auto-perdão. E começar uma nova etapa. Vejo muitas pessoas perdidas nos seus lamentos constantes. Às vezes, brigas de pais com os filhos na adolescência. Hoje a pessoa é um adulto. Não quero ir para lá, não, que eu não quero falar com meu pai, minha mãe, não sei o que. Criou antipatia por causa de uma briga lá no passado, que hoje não faz nem mais sentido. Mas fica cultivando esses sentimentos. Na questão 629 de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona: que definição se pode dar à moral? Falamos da moral anteriormente. A moral está ligada ao bem. A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. Da lei de Deus, Karina? A lei natural. No Livro dos Espíritos, na terceira parte, Leis Morais. Começa já falando o que é a lei moral, o que é a lei divina, o que é a lei de Deus. São leis que estão postas por Deus, que nós estamos submetidos, que devemos nos concentrar e cumpri-las. Porque quando nós nos afastamos dela, nós sofremos. Que leis são essas? Aí nós temos, as 10 leis morais, a lei do progresso, a lei da igualdade, liberdade, adoração, sociedade, trabalho, reprodução, amor, justiça e caridade, destruição, conservação. Sim, mas só são essas, Karina? Nós temos outras leis também, que regem o universo, que estão postas aí. Aliás, nós nascemos com uma, Deus nos cria com uma que eu acho fantástico, o livre-arbítrio. Mesmo você ainda não tendo desenvolvido a inteligência, você tem o germe e está em evolução, e aí a sua inteligência está despertando, você já tem que fazer escolhas. Você tem que fazer escolhas. Faz parte do seu processo evolutivo. Acho interessante que a pessoa vira assim: mas eu não quero errar. Não tem problema, erre, mas não fique errando o tempo inteiro. Principalmente pelo mesmo motivo. Porque o erro faz parte da evolução. Eu costumo dizer aquela criancinha que a gente diz: não põe o dedo na tomada que você vai levar choque. E a criancinha fica olhando assim, parece que chama até mais atenção. A tomada sorri para ela. Até que um dia, quando a gente está distraído, aquele choro todo que foi, levou um choque. Mas menina, não falei para você não botar o dedo aí. Agora, eu te digo, depois que sente o choque, nunca mais bota o dedo na tomada. Nós adultos somos assim, só que as experiências são outras. Como se pode distinguir, então, o bem do mal? E os Espíritos respondem: o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Tranquilo. Por isso que nós sofremos. O bem pode ser personificado no amor, enquanto o mal pode ser apresentado como sendo-lhe ausência. Chico dizia que o ódio é o amor que adoeceu, Mas o bem, para Joana de Ângeles, ela não traz isso, O bem é o amor. O amor em atividade. Quando nós falamos o amor em atividade, nos remete a quê? Para os espíritas, a caridade. Caridade quer dizer isso. O amor em atividade. E o mal, a ausência. Se não tem amor, só
tem coisa ruim, né? Um aprendiz indagou ao seu mestre: dize-nos o que é o amor. E o sábio, após ligeira reflexão, redarguiu com um sorriso: o que é, né? O que é o amor? O que será que ele vai responder? O amor somos nós. Nós somos o amor. Basta querermos. Há mais de 2000 anos, o mestre veio reforçar para nós o amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu amor, com todo o seu entendimento, com todo o seu espírito, com todo o seu coração, com toda a sua alma, a depender da tradução, e ao teu próximo como a ti mesmo. Não é novidade. Levítico, capítulo 19, no Antigo Testamento. Jesus veio reforçar, olha, e quando a gente lê os evangelhos, nós só vimos Jesus agindo no amor, constantemente, no amor. Até quando ele critica os fariseus, ele está amando. Porque quem eram os fariseus? Aqueles orgulhosos que não queriam dar o braço a torcer de suas dificuldades. Pelo contrário, eles se achavam mais sábios que os outros, então achavam mais poderosos. Aí Jesus disse, né? Aqueles que aparentam, vivemos num mundo de aparências, aquele que parece ser são não precisa de médico. Só os doentes. Então até um fariseu, como nós tivemos vários, né? Inclusive um deles, se tornou discípulo de Jesus, mais tarde apóstolo, que foi Levi, o coletor de impostos, era fariseu, um publicano porque fazia a coleta desses impostos. E depois que Jesus desencarna, volta para a pátria espiritual, temos o exemplo de Paulo, que era Saulo de Tarso, um fariseu, um doutor da lei, que inclusive estava almejando uma vaga no Sinédrio, no lugar de Gamaliel, seu mentor. Se torna o maior difusor da doutrina cristã, do cristianismo naquela época, levando a mensagem de Jesus para os gregos, para os gentios, que Jesus, no momento que ele estava conosco, falava para os seus apóstolos: vão em todas as cidades, né? Não procurem os gentios, eles não estão preparados para a mensagem. Procurem os hebreus, os judeus, que já estão aguardando o Messias. Mas depois vem Paulo e leva a mensagem exatamente para aqueles que outrora não tinham preparação para recebê-la. Mas agora é chegado o tempo. Então, tudo no tempo de Deus. Para nós, então, desenvolvermos essa capacidade de nos dedicarmos a atividades para termos prazer, mas um prazer saudável, um prazer sadio, que nos leve principalmente a não sermos personagens apenas, não vivermos no parecer ser, mas sim sermos. Nós temos que voltar, inclusive, ao nosso eu infantil. Porque na infância são introjetados muitos valores na criança que a criança não está preparada para absorver. Porque a criança não entende. Ela só não vai fazer porque ela diz: não pode por quê? Não sei. Todo mundo diz, né? Criança ama. Não, criança não sabe o que é o amor. A criança sabe o que é interesse, o que vai atender é os interesses dela. Se você chega do trabalho, a criança vai lá, cheia de amor para te dar. Papai chegou. Está atendendo o interesse dela. Ela passou o dia inteiro esperando que o pai chegasse. A mãe é a mesma coisa. E né, ainda chega com aquele jeitinho. Mãe, a gente já sabe que é alguma coisa.
Não engana, né? Porque os psicólogos já comprovaram que criança e adolescente ainda não tem uma conformação cerebral, né, física, biológica, vamos dizer, porque até os hormônios, até a adolescência, para entender o que é o amor. Agem muito mais pelos instintos, pelo interesse de atender a si próprio. Então, a terapia do bem, o fazer o bem, constantemente, buscando um reequilíbrio, reequilibrar esses valores dentro de nós. Muitas vezes não conseguimos fazer isso sozinhos. Precisamos de uma ajuda especializada. Aí entram os psicoterapeutas, que eles não vão te mudar, não. Pelo contrário, eles vão buscar uma forma de você se dar conta de quem realmente você é, dos seus valores que você deixou lá para trás. Muitas coisas que nós, durante o nosso crescimento, inclusive, eu estou falando de uma encarnação só agora, da minha infância até agora, eu adquiri muitas coisas que são dos outros, que não são minhas. Para eu agir em conformidade com a massa, com as crenças de meu pai, de minha mãe. Outro dia eu estava estudando o batismo e virei assim, oh meu Deus do céu, eu fui batizada, crismada, e só fui entender o que era o batismo agora, depois que sou espírita, para explicar para os outros. Porque eu não sabia o que era o batismo. Eu achava que era tomar banho de aguinha e o padre me abençoar assim. Mas não é essa a representação que tem. É purificação do corpo e do espírito. E o batismo foi criado na Grécia, pelos gregos, 4 séculos antes de Jesus. Na infância, então, nós temos essas crenças que adquirimos. Então, se a perfeita compreensão, aceitação dos próprios sentimentos é muito difícil, se não até improvável, a conquista da realização. Primeiro eu aceito, eu entendo, e agora me determino pela vontade, porque o espírito é regido pelo pensamento e vontade, a ter uma nova postura diante da vida. Importante também a constatação e a aceitação da necessidade da humildade, que dá-lhe-á forças para ampliar o quadro de relacionamento interpessoal, de auxiliar na fraternidade. A individualidade não pode viver plena sem a comunidade. Já pensou em encarnar sozinho? E aprender como? Lembra aquele filme O Náufrago? Coitado, só aqueles dias lá naquela ilha, né? Quase enlouquece. Uma bola de futebol virou uma pessoa para ele, um personagem. Nós precisamos dessas trocas, é um sistema solidário. Eu aprendo com você e passo para o outro, e assim vai as nossas trocas de experiências. Então, é necessário sermos humildes e aceitarmos as nossas diferenças e aprendermos com elas. E por fim, meus amigos, para encerrar, eu trago essa passagem de Mateus, no capítulo 18, que Jesus diz, os discípulos dizendo, tira essas crianças daqui, Jesus. Se não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Quem, pois, se tornar humilde, como uma criança, esse será maior no reino dos céus. Ali foi um erro de digitação mesmo. Tornar humilde como uma criança, esse será maior no reino dos céus. A humildade da criança. Quando a gente fala em humildade, acabei de falar criança interesseira, como é que você está dizendo agora a humildade da criança, Karina? Sim. Você pode deixar a criança aqui sozinha, com um brinquedo, ela se distrai com a caixa de fósforo, se não tocar fogo em alguma coisa, claro. Mas ela procura mecanismos. Eu me lembro quando era pequenininha, eu ensinava para as plantas. Eu achava que cada caqueirinho era um aluno. Então a criança, ela tem essa viagem na pureza.
Eu tinha um sobrinho que toda vez que eu dava um presente para ele, eu comprava um presente bem grandão. E chegava lá, ele adorava a embalagem, esquecia o presente. O negócio dele era a embalagem, era o papel, era aquela coisa. Eu, poxa, mas deu tanto trabalho para achar um negócio bem grandão para impressionar. Mas ele queria a embalagem. Já tive outro que o negócio dele é aqueles carrinhos miudinhos, Hot Wheels. Que se o menino não tiver um carrinho daquele, é o fim do mundo. Enquanto outros querem um celular. Porque tem criança de 5, 6 anos que já está querendo, né? iPhone, iPad, aí isso. E no bolso do pai, ai aqui, ai ali. Também é assim. Então, meus irmãos, procuremos ter o coração, no nosso coração a humildade das crianças. Temos nossas ambições? Temos. Mas quando nós olhamos ao nosso redor, nossa ambição reduz bastante. Porque há muitas pessoas necessitando muito mais do que nós. Aquele sábio que deu a lição ao avaro, que nem ficar, nem ser mão de vaca e nem ser um gastador desenfreado. Ele refletiu sobre si e se tornou um homem generoso. Ele viu que ele tinha de posses em excesso e começou a distribuir para os pobres. Olhemos então quantas coisas nós guardamos sem utilidade nas nossas casas e temos a maior dificuldade em separar e dar para aqueles que não têm nada e que tanto precisam. É a campanha do quilo que a gente faz, mas você vai no sertão, você vê mãe alimentando o filho com mingau de papelão. Não é só a caridade material, mas é o carinho, é a paciência, é o conforto da palavra para aqueles que necessitam. Então, procuremos o prazer no servir. É essa a mensagem de hoje. A nossa realidade, porque nós fugimos com as efemeridades, as futilidades que o mundo nos apresenta. Mas a realidade é servirmos no bem. Muita paz a todos.